O Dior começa dizendo que ela ficou muito bem nessa roupa verde. Ele começa dando um oi pra ela e pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Kylie. Ele diz que é um prazer conhecê-la e fala que o nome dele é Dior. Ele fala que a achou muito bonita e ela agradece. Ele diz que ela ficou muito bem de verde e pergunta se isso é verde ou azul. E ela fala que é verde. Ele fala que não vai mentir e diz que ele gostou dela e ela agradece. Ele fala que estava pensando que talvez ele possa pegar o número dela ou algo do tipo, mas assim na lata ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e se é por causa da roupa dele. Ele pergunta se ela não gostou mesmo e ela diz que não. E é claro que depois dessa ele se despede dela. Mas assim, de repente, ela pede para ele esperar e pergunta para onde ele vai. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta novamente. Ele pergunta se ela quer saber para onde ele vai e pede para ela não encostar no carro dele. E ela fala que foi mal. Ela pergunta se ele ainda quer fazer alguma coisa e ele pergunta como assim. Ele fala que vai ser melhor ele entrar dentro desse carro bem rápido. Ela pergunta se ele quer sair com ela e ele pergunta ir para onde. Ela fala que não sabe e diz que ele que estava tentando falar com ela. Ele fala que estava tentando conversar com ela mais cedo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E ela diz que agiu assim porque não conseguiu ver o rosto dele direito. E ele pergunta, calma aí, você não conseguiu ver meu rosto direito? E ela diz que sim. E fala que agora ela consegue ver. Ele pergunta se ela consegue ver agora que ele está dentro do carro. E ela diz que sim. Ele fala que isso é estranho e ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que não está agindo assim, ela que mudou depois que viu o carro. E ela diz que simplesmente não conseguiu ver o rosto dele direito. Ele pergunta se ela não mudou de ideia só por conta do carro e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. E em seguida ele pede para ela não tocar no carro dele. Ele pergunta para onde ela quer ir, ela fala que eles podem comer alguma coisa ou algo do tipo. Ele pergunta onde ela gosta de comer e ela cita o nome de um restaurante. Ele fala que então vamos lá e ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que sim. E já aqui ele pergunta, e aí linda, como vai? Ela fala que o nome dela é Laurie e pergunta o que está acontecendo. E ele pergunta por que ela deu um tapinha na mão dele. E ela diz que eles não são amigos. Ele fala que eles podem ser e ela diz que tudo bem. Ela fala que acabou de conhecer, então, e diz que não o conhece. Ela pergunta se ele mora por ali e ele diz que sim e fala que mora nesse prédio. Ela fala que então eles são vizinhos. Ele pergunta se ela também mora nesse prédio e ela diz que sim. Ele fala que nunca viu por ali e ela diz que não é de sair falando com todo mundo. Ele pergunta se ela não fala com todo mundo e ela diz que não e fala que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem um namorado e há quanto tempo ela está com esse problema. E ela diz que eles estão juntos há 2 anos. E em seguida também diz que ela é muito fiel. Ele fala que ele gosta de resolver esse tipo de problema e ela fala que entendeu. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela, mas ela diz que ela tem Instagram. Ele fala que não tem mais Instagram e fala que desativou. E depois de tentar mais uma vez pegar o número dela e não conseguir, ele fala que só queria o número dela para levá-la para sair ou algo do tipo. Ela fala que talvez eles possam se ver por aí e ele diz que com certeza. Ele fala que pelo menos ela foi educada. Ela pergunta para onde ele está indo e ele fala para onde eu estou indo, fala sério. E fala que para o carro dele. E já dentro do carro ele diz, para onde você tá indo? E em seguida pergunta para onde ela está olhando. E fala, caramba, será que ela tá bem? Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta como assim o que aconteceu. E ele pergunta por que ela está ali olhando para ele. E ela diz que pensou que eles fossem sair. Ele fala sair e pede para ela dar a volta.
E ele fala: sair? Não é ela que acabou de dizer que tem um namorado? Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta o que está acontecendo. E ele pergunta: como assim o que está acontecendo? E em seguida diz que ele estava indo almoçar. Ela pergunta se ele vai almoçar sozinho e ele diz que sim e fala que estava procurando um restaurante. Ela pergunta se ele não tem amigos. Ele fala que tem muitos amigos, mas que está todo mundo ocupado agora. Ela fala que ela também está com fome, que ela não comeu o dia todo. Ele pergunta se ela está a fim de sair com ele para almoçar e ela diz que sim. Mas ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Mas ela diz que o namorado dela está em uma viagem de negócios. Ele pergunta se está e ela diz que sim. Ele pergunta se ela acha que está tudo bem para o namorado dela se ela almoçar com ele. Mas ela simplesmente responde que ela está com fome e que seria um desperdício de gasolina ele ir sozinho. Ele pergunta se ela vai pagar por isso, mas ela diz que não e fala que ele que tem que pagar. E ela fala que promete que a próxima ela paga. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele fala que então ela vai ter que prometer. Ele pergunta se ela não está mentindo e ela fala que promete. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. E ele fala ok. E em seguida diz que ela está muito bem. Bom, e depois de tudo isso, ele a leva para sair. O Landon diz que mesmo de longe deu para ver que ela é bonita. Ele começa fazendo um elogio e em seguida pergunta como ela vai. Ele tenta se apresentar, mas ela segue sem dizer nem sequer uma palavra. Ele pergunta se ela não pode dizer o nome dela e ela diz que o nome dela é Candace. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como ela vai. E ela diz que ela tem um namorado. Ele fala que não ouviu e gritando ela diz que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem e ela diz que sim. E ele pergunta por que o namorado dela fez andar a pé assim. E ela diz que ela só está ali esperando o motorista dela. Ele fala que então tudo bem e se despede dela. Mas assim, de repente, ela pergunta qual o nome dele e ele fala que não ouviu, então ela repete novamente. Ele pergunta se ela quer saber o nome dele e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se é dele e ele fala que é dele. Ela diz uau. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ela fala que é um prazer conhecê-lo, ele fala que para ele também, mas que ele não quer segurá-la e que ela parecia estar com pressa. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado, mas ela diz que tudo bem. E ela diz que ela pode reagendar o que ela ia fazer. E ele pergunta como ela vai reagendar um encontro com o namorado dela. E ela diz que era apenas um encontro. Ele fala que não está pedindo para ela fazer nada disso e que ela pode ir. E depois que ela pergunta por quê, ele pergunta como assim por quê. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece e fala que tem muitos carros legais em Houston. Ela fala que gostou dele e ele fala que também gostou dela, mas já que ela tem um namorado, para ele tudo bem. Ele fala que ela pode ir para o encontro dela, isso se ela não estava mentindo. Ela fala que não estava mentindo e ele fala que pelo que parece ela continua mentindo para ele. E fala que sinceramente ele não vai perder o tempo dele com algo que não é real. Ele pergunta se ela mentiu dizendo que estava indo para o encontro com o namorado dela ou se é verdade. E fala que ela pode ser sincera. E como ela diz que não, ele fala que ele vai nessa. E diz que ela está jogando. Ela pergunta se ele já está indo e ele pergunta afinal de contas o que ela quer. Ela diz que ela quer ele, mas ele fala que ela nem o conhece. Ela pergunta se ele está saindo, ele fala que é o que ele tem que fazer. Ela pergunta o que ela precisa fazer para ele acreditar nela e ele pergunta como assim. E ela diz que para que eles possam sair juntos. Mas ele diz que não e fala que eles não vão para nenhum lugar juntos. Ele fala que se ela quiser, eles podem conversar e ela pergunta se ela pode entrar para isso. E ele diz que tudo bem e fala que ela pode entrar. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e como ela pode estar tão desesperada assim. Ela fala que ele também não precisa agir assim com ela e ele pergunta o que ela disse. E ela diz que ele não precisa agir assim. Ele fala que não está agindo de nenhuma maneira diferente e que ele só está sendo ele mesmo. E fala que ela disse que ela tem um namorado, então ele respeitou isso. Ela fala que é apenas um namorado e que não é o marido dela. E diz também que não tem nenhum anel no dedo dela. Ele fala que entende, mas já que ela está namorando, deve ser para casar. E depois de
ficar ali sem saber o que responder, ela começa a rir. Ela fala que se esse namorado fosse sério o suficiente para casar, ela não estaria ali conversando com ele. Ele pergunta como o namorado dela se sentiria se soubesse que ela está ali conversando com ele. Ela diz que ela acha que ele não se importaria. Ele fala que isso é interessante e pergunta quanto tempo eles estão juntos. E ela diz que apenas há 6 meses. Ele fala que é bastante tempo e ela fala, sério? Ele fala que é um relacionamento e ela fala 6 meses? Ele fala que é metade de 1 ano. Ela fala que não está ficando com ele ali no carro e que eles só estão conversando. Mas ele fala que ela deu a entender lá fora que queria algo a mais. Ela diz que sim e fala que disse que gostaria de passar mais tempo com ele. E fala porque ela gostaria de conhecê-lo. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem 27. Ela fala que ela tem 23 e ele pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo e ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que sim e fala que tem um. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que gosta de caras ambiciosos. Ela fala que gosta que seja dominante e fala que como ele. Ele fala que não é como a maioria dos caras, ela fala que gosta disso. Ela fala que ela gosta de homens que exibem os braços, barba, dentes brancos. Ele fala que ela é engraçada e que ela está tentando descrevê-lo. Ele pergunta se basicamente é isso e ela diz que sim. E em seguida diz que ele é o tipo dela. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e fala que ele acabou de dizer, mas ela diz que acabou de esquecer. E já nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela quer fazer. E como ela diz que gostaria de ir ao shopping, ele pergunta, ir ao shopping? Por que eu levaria você para o shopping? Ela pergunta se ele não tem dinheiro, ele fala que tem dinheiro, mas ele só não quer gastar com ela. Ela pergunta então que tal eles irem para outro lugar e ele pergunta, então que tal você sair do meu carro? Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que está falando sério. Ele pergunta por que ele a levaria para o shopping e diz que ele nem a conhece. E diz que para ele isso não faz nenhum sentido. Ele fala que de qualquer maneira ela nem sequer teria voltado para falar com ele se não fosse o carro dele. Ele fala que não curte garotas como ela e fala que ela pode sair. E fala que ela precisa ir para casa pensar no que ela fez hoje.